Obrigado por tudo, Senhor, por este privilégio, nós te louvamos, ó Pai. Queremos pedir a Ti, Senhor Jesus querido, que se faça presente nesta manhã, Senhor Jesus amado, ministrando, Senhor, a Tua palavra, através de nós, os Teus servos, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus querido, ganhar mais um pouco, Senhor, do conhecimento, Senhor, de Ti. Deus maravilhoso, abençoa todos os teus servos que aqui estão presentes, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus querido, os teus servos que aqui estão para, Senhor Jesus, aprender de Ti. Aqueles que do outro lado, Senhor Jesus querido, da tela, Senhor, estarão ouvindo a Tua palavra também. Fala profundamente aos corações, ó Deus. Fala profundamente em cada coração, para que todos nós possamos, Senhor, convergir, ó Deus eterno, em direção a Ti, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajuda, nos cobre com Teu sangue, nos dá a Tua direção, nos dá a Tua orientação, Senhor, e assim, Senhor, seremos vencedores, bem-sucedidos, ó Pai, e um pouco mais, preparados para a Tua vinda. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor Jesus querido, pelos presidente deste ministério que nos dá esta oportunidade, Senhor, Teu servo, pastor Paulo Alves Correia, Senhor, sua família, Senhor, também o pastor local aqui, pastor André. Deus maravilhoso, nós te pedimos, ó Pai, abençoa os teus servos, continua lhe dando a visão, Senhor, necessária para conduzir o teu povo, Senhor, ao objetivo que é o céu, a mansão celestial. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus pelo privilégio que Deus nos concede, amados irmãos, de estarmos aqui para junto louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor, para meditar na sua palavra que é santa e maravilhosa. Nós estamos estudando uma série de lições com o título de Mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Estamos chegando ao final desta lição, desse título trimestral aqui, que nos tem muito ensinado, nos alertado e nos avivado para podermos nós caminharmos em perfeitas condições no caminho ao céu. Nós pedimos a Deus que sempre que nos venha ajudar, e então nós temos chegado à última lição desse trimestre, sobre os profetas menores, e a lição de número 13 é a lição última que nos traz aqui à luz o profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias, com o título da lição: Malaquias, o sol da justiça vem aí. Aleluias. É mais um profeta que vem alertar o povo de Deus e mostrar também aquilo que Deus tem para nós no futuro. Portanto, nós devemos saber realmente estudar a palavra de Deus para podermos ver o querer e entender aquilo que Deus quer para nós. Nós vamos iniciar louvando a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Este hino é o hino de número 401.
Jesus voltará. É um dos alertas que todos esses profetas têm feito aqui. E nós vamos louvar a Deus com este hino. Eu gostaria de pedir que a nossa irmã Clarice pudesse fazer isso. É possível, irmã Clarice? Então vamos louvar a Deus com o hino de número 401. Jesus voltará. É o título do hino. Aleluias. Paz do Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom reino chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Muito obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero estou vendo que os jovens estão ali também nos acompanhando aqui. Esta é a última lição, amados irmãos, que nós vamos estudar desse trimestre. Próximo trimestre já estamos com a lição. Quem puder e querer adquirir
adquira a lição, nós vamos falar sobre Jó, o livro de Jó e sobre a vida de Jó. Mas hoje a lição última é Malaquias, o sol da justiça. Eu quero primeiramente parabenizar a você, todos os irmãos que durante esse trimestre esteve conosco estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, com este título, Mensageiros de Deus em tempo de crise e restauração, falando sobre os profetas menores. Eu sei que não é talvez um texto, os livros mais preferidos da Bíblia para estudar, devido à complexidade dos livros. Algumas coisas são faladas metaforicamente, mas eu creio que todos que se dedicaram e procuraram a estudar a palavra de Deus durante esse trimestre, durante esses livros, puderam ter um maior conhecimento e um despertar melhor da sua vida para com Deus. Então eu quero parabenizar aos irmãos, você também que está aí do outro lado, eu quero dar parabéns, porque não é fácil, às vezes vem tantos obstáculos que querem nos impedir de estudar a palavra de Deus, mas o Senhor nos fortalece. Mas enfim, chegamos ao último livro dos profetas menores, é o último livro do Antigo Testamento também, e nós vamos meditar mais nesta palavra. Depois o Senhor fica algum tempo sem falar com o povo de Deus, mas eu gostaria que todos nós ficássemos em pé. Vamos fazer a leitura bíblica, o texto bíblico básico da lição. Peço que todos os irmãos possam participar sem perda de tempo. Vamos ler esse texto e nós vamos estar meditando na palavra de Deus hoje, sob a voz do nosso pastor Rafael Mota. Ele vai estar nos ministrando esta lição. O texto bíblico básico encontra-se no livro de Malaquias, obviamente, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, versos 7 a 12. Leiamos, portanto, a palavra do Senhor. O primeiro verso diz: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Próximo verso. Os irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de que nós aproveitássemos, remindo o tempo, lêssemos o texto áureo. No 3, vamos ler o texto áureo que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 4 e verso 2. 1, 2, 3. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da
justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias capítulo 4, verso 2. Amém, irmãos. Gostaria de chamar nosso evangelista irmão Expedito, venha fazer uma oração aqui. Pastor Rafael vai estar ministrando esta lição. Aleluias. Saúde os amados ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eterno Deus, Pai Santo e maravilhoso, te glorificamos e te exaltamos por mais uma manhã de vitória a qual tu tens nos concedido. Eu quero neste momento, Senhor, te pedir, Pai, fazer um pedido todo especial, que tu venha abrir o nosso entendimento para que nós venhamos aprender mais e mais de ti. Ó Deus querido, porque a tua palavra diz que nós erramos muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pai querido, nos conduza em segurança nesse dia. Ser com teu servo que vai dar o ensino da tua palavra, Pai. É em teu nome que nós te rogamos e já te agradecemos com certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Como diz a palavra do Senhor, estimulando os discípulos, ide e ensinai, é a nossa missão também aqui, hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos. Graças a Deus. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande, né? Poder estar junto com os irmãos nesta manhã e juntos aprendermos mais um pouquinho, né? Da palavra do Senhor nosso Deus. Quero ser grato a Deus por esta preciosa oportunidade, né? E é de estar junto com meus irmãos e também fazer uso da palavra, né? Coisas que só o Senhor nosso Deus nos dá e nos garante. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor André, nosso companheiro pastor Gideon e toda a diretoria da EBD aqui, né? Que Deus continue dando graça, força, sabedoria, não só ao pastor Gideon que está à frente desse trabalho, mas a todos os professores que se dedicam para o ensino da palavra de Deus. Lembrando da palavra do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a cada professor, a cada secretário, a cada um que faz parte desse corpo diretivo aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém? A você que está conosco, a você que está na sua casa, que Deus também alcance você aí com as suas infinitas bênçãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, Já foi falado pelo nosso pastor que a nossa última lição é a última lição do nosso trimestre, aonde nós estudamos nesses 3 meses algumas falas dos profetas conhecidos como menores, né? Vale lembrar que quando nós falamos profetas menores, não é pelo tamanho deles, né, ou pela sua estatura, mas pela quantidade de escritos que eles reproduziram, né? Por exemplo, o profeta Isaías está aí na casa dos seus 60 capítulos, né? Considerado aí um dos profetas maiores, e o profeta Jonas, que tem os seus 3 capítulos. Isso não o desmerece como profeta, porque ele escreveu pouco e Isaías escreveu mais, né? Se fosse nos nossos dias, dizíamos que Isaías
era profetão e Jonas era profetinha, né, por conta dos seus escritos, mas conhecido por menor por conta do seu conteúdo que ele escreveu. É bem verdade que eu imagino que quando assentou no coração do nosso pastor trazer para esse trimestre os ensinos que esses profetas trouxeram para a sua época, nós sabemos que a palavra de Deus ela é sempre tratada de forma atual, né? Nunca houve na história um livro que retratasse os acontecimentos da atualidade, escritos há mais de 2000 anos atrás, né? E trazendo uma realidade tão atual para os nossos dias. E quando nós olhamos a fala dos profetas menores, nós iremos contextualizar com os dias que nós vivemos e trazer, através da fala desses profetas, o alento, a esperança e o direcionamento que naquela época Deus já trouxe à nação de Israel, trazendo para os nossos dias, para que nós possamos ter dias de paz, dias sossegados, acreditando sempre que o Senhor Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão, também preparou para os nossos dias uma porta de escape, também preparou para os nossos dias um caminho a seguir. Ele também dará para nós, nos nossos dias, um direcionamento segundo aquilo que está no coração do nosso Deus. Amém? Nessa última lição, nós falaremos do profeta Malaquias, que é o último profeta aí do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, perdão, não velho, né? Velho é coisa que a gente não usa mais, mas o Antigo Testamento, tá? Malaquias será o último profeta aonde ele se deixará ser usado por Deus para falar a respeito da justiça, do juízo e dos tempos do fim, né? Para com a nação de Judá. Lembrando, como já disse o nosso pastor Gideon, depois de Malaquias ocorre um silenciamento profético de cerca de 400 anos. Existem algumas linhas teológicas que chegam até 40, mas como trabalhando aqui juntamente com o nosso comentarista, nós trabalharemos na linha dos 400 anos, tá? 400 anos de intervalo profético, aonde Deus não falou, aonde Deus não se revelou, aonde Deus não direcionou o seu povo, né? Voltando a falar novamente com a nação de Israel, através de João Batista, né? Aquele que andava lá no deserto e gritava: raça de víboras, ouvi pois a palavra do Senhor vosso Deus, né? Malaquias, ele foi o homem que viveu nos tempos de Esdras e Neemias, no tempo da reconstrução do templo. E quando ele presencia os momentos de renovação da nação, né? É bem verdade que os irmãos conhecem a história. Malaquias ele retorna depois do cativeiro babilônico para a reconstrução não só da cidade, como também do templo, a cidade de Jerusalém e do templo. Mas ele começa a observar, ele foi a testemunha ocular, né, das reformas que fez em Israel, e ele viveu juntamente com o povo judeu os momentos de correção moral que Deus precisou trazer para a nação de Israel naquela época. Malaquias, ele é o homem que ainda vai repreender os sacerdotes, porque eles começaram a ser negligentes quanto ao trabalho da casa do Senhor, né? Ele é o homem que vai exortar a nação, porque eles começaram a viver de acordo com as suas próprias vontades e necessidades, né? Começaram a viver de acordo com aquilo que eles tinham na cabeça, deixaram de lado as leis de Deus e começou cada um a andar pelo seu caminho. E ele vai relembrar que o castigo pelo pecado do povo será sempre, aleluia, o juízo e a justiça de Deus para com a vida daqueles que ousam, né, deixar
de ouvir a palavra de Deus e ousam deixar de seguir os mandamentos de Deus. O livro de Malaquias, ele vai falar, como nós já dissemos, ele traz como pessoas principais dentro do seu livro, o próprio profeta, né, Malaquias, os sacerdotes, ele vai trazer tratamento para com os sacerdotes, para com aqueles que tinham a obrigatoriedade de levar o povo à adoração a Deus, e também com a própria nação. São as 3 linhas de tratamento que Malaquias introduz no seu livro. Lembrando que o livro de Malaquias, ele é escrito como eu posso falar, na base de pergunta e de resposta. Por exemplo, o Senhor Deus, ele fala através de Malaquias ao povo: no que vocês me roubais? Né? Aí o povo responde: nós te roubamos, né? Faz aquela, eu? Né? Os sacerdotes entravam no templo, traziam para oferecer a Deus aquele animal cheio de mancha, manco, às vezes até roubado do vizinho, né? E traziam para oferecer a Deus dentro do templo como sacrifício vivo, puro, santo. Aí Deus olhava e dizia: por que você não pega esse animal e oferece para o seu príncipe, e veja o que ele fará? Aí o sacerdote respondia: mas Senhor, essa é a nossa oferta, esse é o que nós podemos fazer. Então é um tratamento direto de Deus com o povo, tá? O profeta, ele tratava diretamente. Nós aprendemos que o profeta era o homem que ele vivia para servir a Deus, né? Para servir a Deus. Antes de ele pronunciar tudo aquilo que Deus queria que fosse falado ou relembrado com a nação, o profeta vivia na sua carne primeiramente, né? Quando nós olhamos a vida do profeta Jeremias, nós iremos entender por que ele é chamado de o profeta chorão. Porque apesar de ele ser amigo do povo, morar junto com o povo, como nós dizemos, foi nascido e criado dentro do povo judeu, quando Deus trata com o profeta Jeremias, ele sente o peso do tratamento e da fala que Deus queria que fosse falado à nação. E por ele nascer e ser criado e ter amigos no meio daquela nação, ele sentia na sua própria carne que aquilo que ele falaria para os seus irmãos, através daquilo que Deus revelou a eles, traria dor e muito choro. Por isso que ele chorava antes, né? Ele mastigava aquela profecia, aquilo que Deus queria, o desejo que estava no coração de Deus, para logo após transmitir ao povo de Deus. E mesmo assim, ele não foi ouvido, né? Foi tratado como o homem maluco que tinha aquelas coisas na sua cabeça, e que Deus jamais traria justiça para com o seu povo escolhido e eleito. Mas muito bem, a palavra introdutória vai dizer o seguinte: e alguns estudiosos chegaram a supor que o nome Malaquias, que em hebraico que é Malaiá, ou meu mensageiro, não passava de um apelido para o profeta, pelo fato de ele ter se apresentado como mensageiro, né, em Malaquias 2:7, como mensageiro precursor, em Malaquias 3:1, e o mensageiro do conserto. Entretanto, essa hipótese foi descartada por grande parte dos críticos literários da Bíblia. O livro, escrito por volta do ano de 450 a 420 a.C., ele vai encerrar o cânon do Antigo Testamento e denuncia o estado precário em que se encontrava a nação de Israel. O amor dos judeus para com Deus não correspondia ao amor de Deus para com eles, tá? Então Deus, mais uma vez, vai usar um dos seus profetas para lembrar ao povo, né, aquilo que ele havia dito a Moisés lá no Monte Sinai, né? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, não fará outros deuses diante de mim, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo, né? Na situação em que a nação judaica estava vivendo nos dias do profeta Malaquias, estava tudo distorcido e ao contrário. Então veja bem, Deus podemos trazer para nossas vidas no dia de hoje. Quando nós acharmos que estamos praticando a palavra de Deus,
ou quando nós começarmos a nos desviar daquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida, fica tranquilo, Ele vai te lembrar através dos seus profetas. Ele vai lembrar a mim e a você através da sua palavra. E o caminho que nós estamos seguindo e a direção que nós estamos tomando está fora do direcionamento de Deus para a minha e para a tua vida. Característica do livro: Zorobabel, Esdras e Neemias, eles haviam reconstruído o templo, as muralhas e a ordem levítica de Jerusalém, né? Então, quando eles retornam, Esdras e Neemias, como eram de linhagem sacerdotal, eles tinham a noção do que tinha que ser feito, né? Eles sabiam como que devia proceder os cultos, a adoração, as festas sagradas. Eles tinham na sua mente tudo aquilo que Deus queria que fizesse, da forma que Deus queria que fosse feito, né? Então os cultos voltam a funcionar, a atividade sacerdotal ela foi restaurada, a nação volta a se comprometer e a voltar à normalidade. Porém, nenhum acordo do que foi feito foi cumprido, e o povo permanecia nos seus antigos pecados, né? Malaquias, como mensageiro do seu nome, ele aplica uma linguagem pesada para protestar contra a nação, né? Por isso que ele é associado, né, a João Batista, por conta da sua fala pesada. Se fosse nos nossos dias, era aquele que não passava a mão na cabeça de ninguém. O que Deus mandou ele falar, ele falava. O problema é se você ia aceitar ou não. A correção de Deus para a sua vida é essa daqui, né? Como um pai amoroso, que como a palavra de Deus nos ensina, corrige o seu filho com vara, né? Assim era Deus para com a nação de Israel. Mas aí alguém vai perguntar, mas que amor é esse que precisa corrigir com vara? Para que ele se lembre. É melhor se lembrar da dor da vara do que se lembrar da dor, da frustração e das decisões erradas que nós tomamos. É melhor nós ouvirmos a voz de Deus hoje, através do seu profeta, nos trazendo a correção. A gente vai até para casa chateado e magoado, né? Mas amanhã nós nos levantaremos e continuaremos de pé servindo a Deus, né? Não nos prostraremos com o peso do pecado das nossas costas e ficar lembrando: ah, se eu tivesse ouvido a voz do profeta, ah, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, hoje eu estaria em outra situação. Amém ou não amém? Então, continuemos. O profeta, então, ele vai empregar um artifício retórico, né, que pode ser chamado de debate imaginário. Esse recurso, utilizado às vezes por outros profetas, ele esboça um diálogo argumentativo entre Deus e o povo, né? Então, como nós já dissemos, Deus, ele expõe para o povo a sua questão, né? Então, Deus, através de Malaquias, ele expõe para o povo, né? Ele já está mastigadinho, ó. Deus olhou do céu e disse: não, Israel está errando na minha lei, não está seguindo aquilo que eu pedi através da lei que dei a Moisés para que eles seguissem. Então Deus usa Malaquias e introduz a pergunta, né? Como nós já demos o exemplo do dízimo e da oferta. Deus fala para o povo de Israel, olha, Deus fala através de Malaquias: olha, vocês estão me roubando. Aí o povo responde: Senhor, no que nós te roubamos? Então essa é a retórica, né, de pergunta e resposta. Deus, então, ele vai responder com uma mensagem de desafio, né? Então, a chamada réplica, né? Deus pergunta, o povo responde e Deus dá o direcionamento. Aqui na questão do dízimo, olha, então, trazei novamente à casa do tesouro os dízimos, para que haja mantimento da casa do Senhor. Então, a resposta de Deus para o questionamento da nação era: vocês voltem a fazer aquilo que eu determinei que fosse feito. Porque se eu não vos abrir a janela dos céus, e a bênção que eu prometi a vocês não alcançar vocês, então vocês podem seguir o caminho que vocês estão seguindo, tá? Então, esse era a fala através do profeta para com a nação de Israel. Vale ressaltar que Malaquias provavelmente escreveu antes do avivamento espiritual ocorrido nos dias de Neemias. O ambiente político daquela época, já naquela época, embora fosse judeu, Neemias pertencia à corte de Artaxerxes I. Por ordem do imperador persa,
Neemias ele foi comissionado a exercer o governo em Jerusalém por 12 anos, quando então retornou para a Pérsia. Algum tempo depois de ter estado na Pérsia com os reis, Neemias ele faz uma segunda viagem a Jerusalém. Tá? Embora o rei deu permissão, deu carta, tudo que era necessário para que fosse reconstruído a nação, o espaço geográfico em Israel, né, ainda estava sobre o domínio de Artaxerxes I, tá? Através de Neemias. Tá? Então era essa a situação política. Já no ambiente religioso, Deus vai usar Esdras, né? Lá no livro de Esdras, os irmãos podem acompanhar a história, que ele vai restaurar o culto a Deus. Tá? Esdras, ele chama o povo que estava voltando do cativeiro e torna a introduzir o culto, a adoração, os rituais, os sacrifícios, as ofertas, as libações, tudo quanto Deus determinou para que Moisés fosse feito. Então vejam bem, Esdras, ele restaura o culto, Neemias, ele trabalha a cidade, tá? E ambos tomaram todo o cuidado de fazer tudo conforme a tradição, né? Quando nós seguimos a história no livro de Esdras. O culto contava com a aprovação de Deus, mas isso durou muito pouco, pois algum tempo depois de terem sido lançadas as bases do altar e sacrificarem ao Senhor, os judeus casaram-se com as mulheres da terra, não hebreias, como nós vamos ver mais adiante. Nos dias do profeta, a condição espiritual do povo era muito precária, pois muitos pecados começaram a se espalhar pela nação, e havia total relaxamento em relação às exigências da lei divina. A desgraça na vida social passou a persegui-los, mas os judeus estavam tão distantes de Deus que não eram capazes de detectar nenhuma causa espiritual por trás dos acontecimentos. Tá? Então vejam bem, o ambiente religioso foi restaurado, né? Mas o povo estava acostumado a viver uma vida de pecado, uma vida de que hoje pela manhã eu vou na escola dominical, vou ouvir a palavra de Deus, mas quando eu sair daqui, eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse só vindo até aqui pela manhã e ouvido uma palestra motivacional. Uma palestra que pode até ter me confrontado, mas aquilo que me confronta, eu deixo de lado e sigo a minha vida. Né? Assim estava a nação de Israel. Viveram muito tempo rodeado pelo pecado. Ou na nação babilônica, que segundo a nossa Bíblia nos diz que era, digamos que era o centro da perdição, né? Era onde se concentrava os grandes idólatras, da onde se enraizou, da onde se encaminhou as grandes idolatrias para toda a terra. Então Israel veio desse meio. Quando eles voltam, então, e querem dar continuidade ao culto, o pecado estava enraizado nos seus corações. Então estava como Israel no deserto, né? Estamos caminhando com a presença de Deus, Deus fazendo milagre, Deus nos sustentando de dia e de noite, tem nuvem para o sol não nos queimar, tem o sol para nos aquecer de noite, tem alimento pela manhã, tem codornizes, tem água, tem tudo, mas eu tenho saudade do Egito. O Egito me faz falta, né? Eu me lembro que eu comia coisas boas no Egito. Eu me lembro do dia que eu fazia as coisas legais no Egito. Tá? Então era dessa forma que estava o coração do povo de Israel. Só que quando eles ficam nesse cochear entre esses dois pensamentos, né? A palavra do Senhor ela vai nos ensinar que nós precisamos escolher o que nós queremos. Bênção ou maldição. Servir a Deus ou não. Né? O Evangelho vai nos dizer que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por conta dessa falta de escolha, né, pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é justo, pela nação de Israel, a vida social daquele povo começou a andar de mal a pior, começa a descambar, né? E eles começam a olhar e não ver da onde que está vindo este mal, né? Sendo que o nosso comentarista ele vai nos dizer, né, que eles
deixaram a lei de Deus, deixaram de viver a provisão de Deus, e foi cada um viver segundo a sua vontade e o seu costume, né? Como o profeta dá até a entender, dizendo que estes homens, eles ajuntavam dinheiro como se fosse num saco furado, né? Trabalhavam de dia e de noite, mas não alcançavam os seus objetivos. Por quê? Deixaram de buscar e de viver para Deus e a sua justiça, né? Que nós possamos aprender nesta manhã que a nossa vida social, ela é importante. A nossa família, o nosso trabalho, o nosso convívio social, nos alimentar, nos vestir, é importante. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Amém, meus irmãos? O propósito de Malaquias. Malaquias, ele traz o propósito de apontar, né? Ele, como nós dizemos aqui nessa manhã, ele não veio para massagear o ego de ninguém. Ele veio para apontar com objetividade e clareza os males existentes entre o povo de dura serviço, tá? Ele veio com objetividade e clareza os males existentes entre o povo de dura serviço, né? Um mau costume que a nação de Israel passou de pai para filho desde o deserto, né? Esse era um mau costume. Povo obstinado. O povo era tão obstinado, tão duro de pensamento, que o próprio Deus chama Moisés e fala: Moisés, não quero mais saber desse povo, rapaz. Esse povo é obstinado. Esse povo eles têm dureza no seu pensamento. Deixa eles caminharem como eles querem. Deixa eles fazerem o que eles querem. Já naquela época, quando eles saíram do Egito, né, Malaquias repete, como nós dizemos, o profeta, ele fala aquilo que está no coração de Deus. Então Deus continuava olhando o povo que ele escolheu como um povo difícil de lidar, como um povo difícil de trazer para o seu lado, como um povo que quando Deus falava, eles, não, eu estou errado, mas eu não quero nem saber, né? Tem criança que é assim, né? Sabe que está errado, nós brigamos com ele, vou pegar a cinta, mas ele continua lá firme e forte. Não, se quiser me bater, ele bate. Nenhuma lágrima cai, como dizia meu pai. Nenhuma lágrima cai se nós formos para a correção. Assim estava Deus com a nação de Israel e trazendo mais uma vez através da boca de Malaquias. Parece que nem mesmo o tempo do cativeiro babilônico foi suficiente para trazer aprendizado para com aquela nação, né? Vejam bem, era um povo que, por mais que essa geração que entra na Babilônia não viveu o tempo de escravatura lá no Egito, mas nós aprendemos que a história era passada de pai para filho. E eu imagino comigo, que quando eles se assentavam para cear a Páscoa, para comemorar a Páscoa, porque a Páscoa eles fizeram para que se lembrassem do tempo que eles foram escravos no Egito. Então eu imagino que quando o ancião da casa se assentava à mesa, se assentavam os seus filhos e toda a sua família, e ele começava a contar o tempo da escravidão que eles viveram no Egito, não foi suficiente para que eles trouxessem o aprendizado no seu coração, né? Deus, ele olha e vai dizer: não, esse povo é duro, tem uma cerviz dura, esse povo não escuta, esse povo não, parece que não sei o que eu vou fazer, como dizia minha mãe. Eu não sei o que eu vou fazer, ela falava, quando ela estava um pouquinho irada, né? Eu não sei o que eu faço mais com você. Né? Então Deus, ele fala a mesma coisa para com a nação de Israel. Só que eles são levados para a Babilônia. Eles voltam a sofrer, voltam a viver sob pressão, viver como escravos, viver numa terra distante, numa terra onde eles não podiam adorar ao Deus verdadeiro, né? O salmista, ele vai dizer que um dia os homens que chegavam até a nação, ao povo judeu, falavam: ei, canta uma música lá da sua terra para nós ouvirmos.
toque uma harpa para que nós possamos apreciar uma boa música. Aí eles diziam, isso lá no cativeiro, viu? Todo mundo preso, todo mundo sob opressão, todo mundo trabalhando de sol a sol lá na Babilônia, tratados como escravos, como espólios de guerra, e os que vocês faziam lá em Jerusalém, toque, nos alegre, dancem, cantem, eles diziam, mas como que eu vou adorar se eu não estou no santo lugar? Como que eu vou pegar a minha harpa e vou tocar se eu não estou no templo para me alegrar com a glória de Deus descendo? Aleluia. Mas aí vejamos, quando eles saem da Babilônia e voltam para a sua nação, o que eles começaram a fazer? Começaram a voltar as suas costas para o culto a Deus. Começaram a vir à igreja quando dava, quando podia. A minha temporada aqui da Netflix eu conseguir assistir toda hoje, eu vou no culto. Se não, vou continuar aqui de boa assistindo. E agora tá a facilidade da online mesmo, eu fico com o olho na Netflix e o outro na transmissão do culto. Aleluia. Está neste lugar adorando a Deus. É o que nós precisamos. Porque é aqui que Deus ordena a bênção e a vida e com abundância. Aleluia. Então Malaquias, ele começa a apontar com objetividade e clareza os males que estavam no meio do povo. Assim como fizeram os profetas anteriores, tanto os denominados maiores quanto os menores, que viviam o drama do inconformismo espiritual, Malaquias ele vai usar como referência absoluta de sua mensagem os princípios da lei. Tá? Se eu quero saber se o modo de vida que eu vivo está agradando a Deus, aqui ó, manual do crente. Aleluia. Se eu quero saber se a decisão que eu vou tomar vai de acordo com a vontade soberana de Deus, está aqui a Bíblia. Aleluia. Está aqui o direcionamento que nós precisamos ter. Nós falávamos na terça-feira no curso do CFO. Nós estamos estudando a respeito do livro do Apocalipse, o estudo das últimas coisas. Nós entramos nas 70 semanas de Daniel, nós estamos nesse tema. Quando Deus chama a Daniel e revela para ele o tempo do fim, ele revela para Daniel pelo seguinte: Daniel estava lá na Babilônia preso e cativo. Então ele vai se lembrar que Deus falou que havia um tempo final para o cativeiro babilônico. Ele se lembra, através da boca do profeta Jeremias. Ele deve, não, eu li em algum lugar. Alguém falou que... Então o texto vai dizer que ele começa a procurar e ele vai encontrar que quem falou foi Jeremias. Não conformado com o que Jeremias escreveu, com o que um profeta Jeremias escreveu, ele vai para a oração. Saber, Senhor, foi o Senhor que falou através da boca do profeta. Então me mostra o tempo correto. Aleluia. Me mostra a forma. Aí o texto vai dizer que lá estava Daniel fazendo oração por ele, pelo seu povo, apresentando o pecado dele e do seu povo diante de Deus. Então aparece o anjo Gabriel e chama: ei, Daniel, homem muito desejado. Fica tranquilo que vai ter um fim o cativeiro babilônico, tá? Vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão voltar para adorar a Deus, para servir a Deus, né? Então ele recebe de Deus o direcionamento do que aconteceria. Aleluia. Se nós quisermos ter uma vida sossegada e tranquila, precisamos viver segundo o direcionamento que Deus nos dá. Amém? Amém ou não amém? Ainda ontem, o pregador no culto de ontem, ele disse que Enoque foi o homem que andou com Deus. Amém? Então, se nós quisermos vivermos uma vida sossegada e tranquila, nós precisamos andar com Deus, não Deus andar conosco. Não somente, né, Deus andar conosco, mas eu preciso seguir a Deus. Preciso ter no meu coração que se eu viver de acordo com os propósitos que Deus quer para a minha vida, eu serei abençoado, eu serei próspero.
O Senhor nos promete na sua palavra que aonde eu colocar as minhas mãos será minha, aonde eu colocar os meus pés eu terei possessão. Ainda que praga ou mal chegue na minha tenda, ela não me alcançará. Não me alcançará. Por quê? Resolvemos viver segundo os propósitos e projetos de Deus. Amém? Então, Malaquias, os propósitos do seu livro, os pecados de que Malaquias se queixava eram os seguintes, né? Sempre relembrando, aqui o comentarista ele coloca que Malaquias se queixa, mas o profeta ele era a voz de Deus no meio do povo. Então Deus ele vai reclamar através da boca de Malaquias o seguinte, que os cultos eram rotineiros e sem qualquer propósito espiritual. Era rotina. Eu sei que está chegando o culto da festa dos pães ázimos. Mas vamos lá. Está chegando o culto aí da festa do Pentecostes. Ah, é verdade, é calendário. Vamos lá. Aleluia. Os cultos eram rotineiros e sem qualquer propósito espiritual. Tem culto domingo da família às 18h30, é verdade, tem culto. Vamos lá. Sem objetivo. Sem direcionamento. O tempo já foi, né? Sem direcionamento. Deus está observando a qualidade do nosso culto que nós prestamos a Ele. Qual o objetivo meu e seu no culto que nós viemos? Viemos bater um cartão, viemos rever os amigos. Ah, eu vou no culto porque eu sei que o Gil vai estar lá e eu preciso dar um recado para ele. Eu vou no culto porque eu sei que a irmã Clarice vai estar lá e eu estou devendo um dinheiro para ela e preciso pagar. Eita! Deus ele está de olho na qualidade do culto que nós oferecemos para Ele. Qual o propósito? Qual o objetivo? Por que nós viemos nesse lugar? Ele continua falando. O povo ignorava a ordem divina contra os casamentos mistos, passando a contrair matrimônios com estrangeiros. Né? Eles estavam indo contra as leis de Deus. O povo passou a suspeitar da justiça de Deus. O povo estava tão topper acima da média que eles diziam que Deus era injusto. Mas que Deus é esse? Não, essa justiça de Deus não serve para mim. Ou isso que Deus quer fazer não se aplica na minha vida. Né? O povo roubava a Deus. O povo estava impaciente para com Deus. Oséias ele afirma que o Altíssimo amava o seu povo. Malaquias, por sua vez, ele vai reafirmar este amor. Né? Em Malaquias, capítulo 1, o verso 2, ele vai dizer que eu vos amei, diz o Senhor. Lembrando que Deus ele tratava e fazia tudo isso com a nação de Israel por conta do seu amor para com a nação. Por conta de querer ver bem aquele a quem ele escolheu. Vejam bem, Deus escolheu a nação de Israel e queria vê-los bem. Aí nós achamos que nós escolhemos a Ele, sendo que a palavra de Deus vai nos orientar o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu, Deus, o Senhor, que escolhi a vós. Se foi Ele que escolheu a nós, então o que Ele tratou lá do princípio, né, a sua conduta continua sendo a mesma. Então Ele vai cuidar de nós com todo o amor que há nele. Aleluia. Pois Ele é amor. Deus é amor. Amém ou não amém? Vale ressaltar que o contraste entre os verbos amar e aborrecer, que aparecem em Malaquias 1, versos 2 e 3, parece ser muito forte. Todavia, em muitas ocasiões no Antigo Testamento, o verbo aborrecer significa basicamente não ser escolhido. Né? Algumas traduções traz esta fala. Né? E deixa eu ver aqui. Capítulo 1, verso 3, que traz uma especificação aqui do que o nosso comentário está falando. Diz assim:
Então vamos ler o capítulo 1, versos 2 e 3 de Malaquias. O verso 2 vai dizer: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nós amaste. Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, tá? E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões no deserto, tá? Então o que o nosso comentarista traz aqui, que todavia em muitas ocasiões do Antigo Testamento, o verbo aborrecer significa não ser escolhido, tá? É bem interessante a gente ter isso no nosso coração. Quando Deus fala que aborreceu Esaú, não é porque ele ofendeu ou porque ele fez alguma coisa má contra Deus, não. É porque Deus não o escolheu, tá? Mas escolheu a Jacó, tá bom? O amor de Deus por Jacó, ele foi expresso na sua graça eletiva, ao estender a sua aliança a ele e a seus descendentes, tá? Então bate no seu peito assim e fala: eu faço parte desta aliança de amor. Amém ou não amém? Repete aí: eu faço parte desta aliança de amor. Então nós estamos sobre os cuidados de Deus, tá? Estamos sob os seus cuidados em todos os sentidos, em todas as áreas, Deus, ele se preocupa conosco em todos os sentidos, de corpo, de alma e de espírito, tá? Ele tem esse cuidado para conosco. Quando nós vemos o livro de Malaquias, nós vamos ver que ele traz 6 oráculos, né, ou 6 falas a respeito da nação de Israel, do profeta, né? Oráculos são respostas de Deus a um povo por intermédio de um profeta. Os israelitas, eles quebraram 7 compromissos previstos na lei mosaica. Então, o estilo de vida que eles estavam levaram eles quebrar 7 compromissos de acordo com a lei mosaica. A consagração ao Senhor, a observância da lei, a proibição do casamento misto, do dia do Senhor, a observância do ano sabático, a observância das ofertas para a manutenção do culto e a observância dos dízimos, tá? Foram esses os princípios que eles quebraram e que precisou o profeta Malaquias vir falar com o povo. Malaquias, portanto, ele apresentou 6 oráculos da nação a fim de exortá-la acerca da precária condição espiritual. Primeiro oráculo que o nosso comentarista traz na nossa lição é uma palavra sobre os edomitas, né, que são os descendentes de Esaú. Lembrando que nós já vimos esse tratar de Deus, os irmãos que estiveram aqui na escola e que acompanharam também online vão saber que quando nós estudamos o livro na lição, livro do profeta Obadias, ele faz essa reivindicação profética contra a nação contra os edomitas, tá? Os descendentes de Esaú. A nação estava empobrecida, por esse motivo, os edomitas zombavam dela, tá? Israel estava voltando para o seu lugar, todos pobres, querendo vencer na vida, e Esaú continuava no topo, né? Por cima da carne seca, como a gente costuma dizer. Então eles viam os seus irmãos, né? Viam os seus irmãos e zombavam dele, tá? Lá no livro de Obadias, Deus fala através do profeta que ele traria justiça e juízo contra a nação de Esaú, tá? Contra a descendência de Esaú. No entanto, por amor, Deus disse que se vingaria dos inimigos de Israel. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, tá? Então, esse seria o tratar de Deus para com os edomitas, né? Foram aí exterminados da história. O segundo oráculo, a negligência no culto prestado a Deus. No primeiro oráculo, o Senhor proferiu uma palavra acerca dos edomitas. Porém, do segundo oráculo em diante, o Altíssimo passou a tratar diretamente com o seu povo, tá? Então, a negligência do culto vai estar registrada em Malaquias a partir do verso 13, capítulo 1, a partir do verso 13. Esperava-se dos sacerdotes o maior grau possível da integridade espiritual. Entretanto, eles eram o que mais profanavam o sagrado, pois não apenas negligenciavam o recebimento das ofertas, como também riam do Senhor, tá? Então, aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o culto, lembrando aos irmãos que o culto
no passado, o culto judaico não é o culto como nós fazemos nos nossos dias de hoje, né? Onde todos participam de uma forma coletiva. O homem ou a mulher, o judeu, ele traziam até o sacerdote a sua oferta. Então, o sacerdote ele tinha a obrigação de apresentar a oferta que era trazida pelo povo diante de Deus. Tá? O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Tá? O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Hoje nós não necessitamos mais disso. Tá? Jesus ele fez a expiação e nos libertou dessa mediação. O salmista diz que nós podemos e precisamos e devemos entrar com ousadia diante do Santíssimo, diante do aonde o Senhor Deus está assentado, com alegria, ousadia e ações de graça, tá? Então o nosso culto nos dias de hoje, né? Nós não trazemos mais a oferta como se fosse nos dias de hoje, né? Na mão do pastor. Não, hoje é dia de culto, então tá. Então vou oferecer um culto a Deus. O que era o culto? Eles traziam um animal, ou de acordo com a sua possessão, ou de acordo com aquilo que eles queriam trazer para adorar a Deus, segundo a lei, né? Traziam, entregavam na mão do pastor Gideon, está aqui o meu culto. Então você apresenta ele a Deus para mim, tá? E você ficava esperando lá. Então ia, se preparava, se paramentava todinho, preparava o animal, imolava ele, trazia no altar, queimava ele, oferecia a Deus, entrava no santo lugar, oferecia o sangue na arca, trazia o animal, oferecia na arca, ficava essa ida e vinda. E quando Deus se agradava daquilo que o Gideon estava oferecendo, na verdade, daquilo que o judeu trouxe, entregou na mão do Gideon, quer dizer, então, o meu irmão trouxe uma oferta boa para mim. Ele trouxe uma coisa agradável. Então, Deus respondia com a sua presença. Tá? Então, Deus, ele se manifestava aceitando a oferta. Só que aí o que começou a acontecer? O povo começou a trazer qualquer coisa para Deus. Traziam animais manchados, traziam animais mancos, traziam frutas podres. Né? E o sacerdote, em vez de, quando ele recebia a oferta, falava, não, para Deus não dá para ser qualquer coisa, não. Ele olhava assim e falava, tá bom, é que você trouxe? Certo. Vamos ofertar. Né? E o texto vai dizer que eles ainda se riam, eles davam risada e achavam engraçado aquilo. É para Deus mesmo, rapaz. Tá tudo certo. Vamos lá oferecer sacrifício e vamos embora. Repita para o teu irmão de novo, mais uma vez. Deus está de olho no culto que você oferece para Ele. Aleluia. Só para ficar registrado, no capítulo 1, a partir do verso 6, que vai trazer uma sequência de perguntas e respostas de Deus para os sacerdotes. 6 vai dizer, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis, aí Deus responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. A mesa não dava nem importância para o lugar onde era oferecido. Qualquer coisa aí tá bom. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, eles diziam, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. O negócio estava tão feio naquela época o culto, que o próprio sacerdote, por exemplo, vai dando aí 6:30, o Zé Carlos chegou aqui, abriu a igreja às 6 horas da tarde, está lá pronto, esperando os irmãos. O sacerdote chegava lá na porta e falava, ixi, tem culto, né? Zé Carlos, fecha aí, vambora. Estava nem aí.
era dia de culto, era dia de adoração. Mas eles fechavam a porta do templo e bora para casa. Bora fazer o que a vida determinar que nos seja feito. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oblação pura para que o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Só para ficar marcado aí na sua memória, como que os sacerdotes estavam vivendo a casa de Deus, tá? O terceiro oráculo, que é o casamento misto. Os judeus, nos tempos de Malaquias, eles divorciavam-se de suas mulheres para casarem-se deliberadamente com as estrangeiras. O inconformismo de Deus era manifesto por intermédio dos seus profetas, mas o povo não os ouvia. Tá? Uma outra quebra da lei de Deus. Eles deixavam os seus casamentos e se envolviam com pessoas que não eram da mesma índole ou religião que eles professavam. Tá? Malaquias, contemporâneo de Esdras e Neemias, ele mostrou claramente a posição de Deus sobre o divórcio. O Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O profeta, então, ele exortou o povo a se guardar em seu espírito e a não ser desleal. Aceitar o divórcio como algo natural era, afinal, um sintoma de grave problema no coração das pessoas em relação ao Senhor. O quarto oráculo que ele vai dizer, o enfado de Deus, né? Deus estava cansado. Deus estava cansado de ouvir o povo dizer que ele não fazia justiça. O Senhor era acusado de aceitar a iniquidade dos ímpios simplesmente porque, segundo o povo, ele não agia. Né? Acontece muito nos nossos dias de hoje. A gente vê o mal tomando conta. E a pessoa que não tem o direcionamento de Deus, né? Ou até movido, talvez, por uma compaixão pelo que está acontecendo, ele vai dizer, poxa, mas parece que Deus não está vendo, né? Parece que Deus é injusto, como que ele permite acontecer essa desgraça no meio do povo, né? Parece que Deus não está nem aí, né, para o sofrimento do povo, muito pelo contrário, né? Deus, ele está atento e na hora a justiça e o juízo, tá? Me faz lembrar o salmista falando a respeito do profeta, do sacerdote Asaf. Asaf, os irmãos conhecem a história que ele saía da sua casa para o templo para exercer a sua função sacerdotal. Mas aí nesse caminhar da sua casa ao templo, ele começa a observar tudo à sua volta, né? Começa a observar tudo. Ele vê que na casa do ímpio tem prosperidade, ele vê que o colega do lado dele está sempre bem vestido, tem carro do ano, não chega a enfermidade, a mesa dele é farta, né? A família dele é alegre, tudo que eles fazem prospera. Aí ele, depois que ele olhou à sua volta, ele começa a olhar para ele. Mas e eu, que sirvo ao Deus Todo-Poderoso? Né? A enfermidade está lá em casa. Está faltando coisa no meu armário. Eu uso a mesma roupa de segunda a sexta. Aleluia. Né? Mas aí, a justiça de Deus, ela se distingue do seguinte. O salmista também ele vai nos ensinar que o sol, ele nasce para todos. A oportunidade é para todos. Ele vai nos dizer que seja ímpio ou justo. Todos têm a mesma oportunidade. A diferença vai ser o que ele tratou no coração de Asaf, o que ele tratou com Asaf. É a hora que o justo, entra no seu quarto e clama por Deus. Porque nós temos um protetor, nós temos um juiz, nós temos um advogado, nós temos alguém que age pela minha e pela tua vida. Tá? Então, Deus ele estava enfadado de ouvir o povo de Israel dizendo, olha, o Senhor não age, o Senhor é injusto. Tá? O Eterno sonda e prova os seus servos, né? O salmista, Salmo 139. Ele conhece os nossos motivos e desejos antes que os expressemos, mas nossas orações, quando em desarmonia com a palavra, podem enfadar ou trazer o cansaço ao Senhor. Tá? Então Deus ele vai ensinar a Asaf como orar e vai mostrar para ele, olha, depois que você aprender a falar comigo,
você vai ver que eu estou no controle de todas as coisas. Tá? Eu estou no controle de todas as coisas. O quinto oráculo, o roubo a Deus. A nação ela não prosperava, mas havia uma boa razão para isso. Nos dias de Malaquias, os judeus que voltaram do exílio não estavam devolvendo os seus dízimos e entregando as suas ofertas de forma devida. Né? Ao que parece, eles preferiam guardar mais para si mesmos a dar o que o Senhor requeria. Ao agirem dessa forma, os judeus não apenas roubavam a Deus, mas também roubavam aos levitas e aos pobres, né? Que eram eles que eram abençoados com a oferta que era trazida. Pois era dos dízimos que os sacerdotes viviam e a casa do Senhor se mantinha. O empobrecimento era nada mais que a presença de um devorador que consumia as plantações. A solução para este caso estava em que se voltassem a obedecer à ordem divina. Tá? Então Deus vai mostrar para a nação de Israel que a conta da desordem econômica, o caos financeiro que eles viviam, é porque eles quebraram um princípio, tá? O princípio de abençoar a obra do Senhor, o princípio de manter, aleluia, o bom andamento da obra do Senhor. Tá? Malaquias ele tenta despertar um senso de responsabilidade coletiva em relação aos pobres e à adoração pública. A adoração a Deus é mais que uma religião particular. Nossa relação com Ele envolve responsabilidades comunitárias. E uma dessas responsabilidades é dar uma parte da nossa renda para ajudar os mais necessitados. Tá? Às vezes nós até vemos isso. Abrindo um parênteses aqui, como entende-se que a oferta e o dízimo, né, é para o mantimento. Às vezes nós no nosso coração dizemos, não vou levar nada para a igreja não vou dar na mão do pastor porque não sei para onde que ele vai com esse dinheiro, não sei para onde que ele vai com essa oferta, não sei o que ele faz. Quando nós assim fazemos, nós quebramos um princípio, tá? Nós quebramos um princípio. Não quero aqui puxar sardinha ou falar a respeito de qualquer outra coisa, mas quero falar a respeito do princípio. Se nós pegarmos aquilo que, por exemplo, o dízimo, vou pegar o dízimo e vou ajudar a irmã Maria, que eu sei que a irmã Maria está passando necessidade. O dinheiro do dízimo é para ser pego e entregue na mão do sacerdote e nós seremos abençoados. Se nós quisermos ajudar a irmã Maria, né, Deus vai nos dar uma condição para nós ajudarmos a irmã Maria. Mas quando nós retemos aquilo que é de Deus, nós quebramos o princípio. E Deus é um Deus que age por princípios. Se eu trouxer, ele diz aqui no livro de Malaquias, se eu trouxer aquilo que é de Deus, eu serei abençoado. Aí ele diz, se eu não vos abrir a janela do céu, não é uma barganha também, tá? Eu vou dar porque Deus promete. Não, tá? É um princípio. Se nós aplicarmos um princípio de acordo com aquilo que está no nosso coração, lembrando que Deus ele sempre olha o nosso coração, tá? Deus ele vai olhar o seu coração na hora que você está aplicando, por exemplo, o ato do dízimo, tá? Ele está olhando o seu coração, ele sabe a inteireza dele, se você está trazendo por obrigação, se você está trazendo por necessidade, né? Se você está trazendo porque você está sendo coagido a trazer. Quando nós falamos de princípio, nós voltamos lá no início. Quando Abraão traz o dízimo e dá na mão de Melquisedeque, ele traz segundo o desejo do seu coração, tá? Aonde Deus está olhando. Aí cai a bênção de Deus na vida de Abraão. Próspero, abençoado. Os irmãos conhecem a história da vida de Abraão, tá? Já nessa questão aqui de Malaquias, o povo estava quebrando o princípio da lei, né? Estava quebrando a lei. Deus ainda, além de observar o desejo do coração deles, eles não queriam mais saber de ofertar nem dizimar, tá? Então eles estavam quebrando dois princípios, estavam trazendo coagidos e estavam quebrando o princípio de trazer o sustento para a casa de Deus. Amém? Pensem nisso. Quando
você tomar na sua mão a sua oferta e o seu dízimo, faça-o por princípio, porque Deus, ele não quebra o seu princípio. Se ele diz que se você fizer este ato, ele vai abençoar você, você está abençoado, tá? Não faça como barganha, porque ele também está de olho no seu coração. Quando aquela viúva vem ofertar, né? O texto, só fugindo um pouquinho da lição aqui, o texto vai dizer que ele estava observando as pessoas que vinham e traziam a sua oferta e colocavam lá no gasófilo. Muitos homens vieram, né? Muitas pessoas vieram. Então, quando ele vê aquela viúva entrando e colocando a sua oferta, ele vai dizer, não, aquela dali trouxe a sua melhor oferta. Por quê? Ele está observando o desejo do coração do ofertante. Amém? Ele está trabalhando no desejo do coração do ofertante. O sexto oráculo, o ímpio e o justo. O profeta passou a tratar da maldade humana. Aqueles que eram fiéis questionavam a Deus e se valiam a pena serem obedientes, pois os maus prosperavam e eles não. Aquilo que nós falamos a respeito de Asaf no capítulo 73 aí de Salmos, tá? Eles queriam saber qual era a vantagem de ser bom e se valia a pena servir ao Senhor e seguir os seus mandamentos, tá? Então Deus ensina, mostra para Asaf que se manter fiel a Deus acima de todas as coisas vale muito mais a pena, tá? Profecia sobre o futuro no livro de Malaquias. Malaquias, ele não se limitou a falar sobre o que se passava nos seus dias. A sua mensagem profética, ela incluiu também promessas para o futuro, tá? E há duas delas que se cumpriram literalmente, que é a profecia sobre Elias, como nós já falamos aqui, e sobre o sol da justiça, que foi o Messias, né, o Senhor Jesus Cristo, quando nasceu. Porém, resta ainda uma que há de se cumprir, que é o dia grande e terrível do Senhor, tá? Então, na fala do profeta Malaquias, ainda nós esperamos pelo grande dia e terrível do Senhor, tá? Que é o arrebatamento da igreja, e aquilo que ficar aqui viverá este grande dia e terrível do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao vosso coração. O pastor Gideon traz aqui as considerações finais, e eu sou grato a Deus por mais esta preciosa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, eu creio que o Senhor tem falado a todos os nossos corações. Com esta lição, com esse assunto trimestral aqui, eu creio que estaremos um pouco mais aptos a levar as coisas de Deus a sério. E a minha conclusão aqui é que para nós, nos dias de hoje, devemos lembrar que Deus sempre falará ao coração daquele que se dispõe a ouvir a voz de Deus. Deus sempre trará a juízo aquilo que Ele propõe para o povo faz uma aliança e não vem cumprir, então o Senhor traz o juízo dele para com cada um de nós. Foi assim que vimos nesse trimestre com todos os profetas, o Senhor sempre com muito amor, corrigindo ao seu povo, né? Embora o povo vinha deixando de obedecer a Deus, de cumprir aquilo que prometiam para Deus. Nos nossos dias de hoje não é diferente, mas Deus continua alertando, Deus continua nos dando a chance de podermos nos chegar mais para Ele. Sempre há uma justificativa para a ira de Deus. Deus não faz as coisas aleatoriamente, não. Ele sempre tem uma resposta, um motivo, uma justificativa do porquê dele estar agindo desta maneira. Porém, há uma outra característica no agir de Deus: sempre com muito amor. Embora o povo não reconheça, mas Deus está sempre com muito amor. E Deus não trata todos da mesma maneira. Aqueles que se separam e continuam cumprindo a palavra de Deus, continuam cumprindo a sua parte nas alianças que fazem com Deus,
o Senhor também tem um tratamento diferente. São esses remanescentes que procuram continuar tendo temor a Deus. Se você é um desses, se você é um daqueles que continua fiel ao Senhor, o Senhor tem uma promessa para ti, como é o nosso texto de ouro da lição. Para aqueles que assim fazem, o sol nascerá, o sol da justiça. O Senhor trará aquilo que nós sempre precisamos para a nossa vida, para o nosso viver diário. Portanto, amados irmãos, fiquemos com a observação, com o conselho do nosso apóstolo Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 6, ele diz: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sempre sóbrios. Ou seja, sejamos sempre firmes, sempre com os pensamentos firmes e voltados para Deus, e o Senhor nos trará justiça, nos trará vitória. Deus, apesar de sempre corrigir, com às vezes uma dureza ao povo, mas a palavra final dele sempre é para amar, sempre é para corrigir, sempre é para abençoar o povo de Deus. Que nós possamos, como povo de Deus, aqui nesses dias, sendo o povo que substitui a Israel, que nós possamos, como povo de Deus, cumprir a aliança que Deus tem feito conosco, né? Ser fiel a Ele, e nós seremos vitoriosos. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, que essa lição fique marcada em nossos corações, em todos os livros que estudamos, os profetas menores, sejam eles alertas para a nossa vida nos dias de hoje, e assim nós estaremos agradando a Deus. Continue com a mesma perseverança estudando a palavra de Deus. Próxima lição, último trimestre do ano, será sobre o livro de Jó, sobre a providência divina, sobre o que Deus tem para nós, mesmo quando estamos em uma situação difícil, como foi a de Jó. Mas o Senhor é o mesmo, sempre nos ama com um amor incalculável. Nós não podemos desprezar este amor de Deus. Amém, meus irmãos? Logo mais estaremos cultuando a Deus. Você é convidado para estar aqui louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Como nós estamos com o painel aqui ainda da UADEMES, estaremos cultuando a Deus também com a participação dos jovens nesta noite. Porém, o culto é de adoração ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos, vamos fazer uma oração, vamos entregar a Deus esse estudo, esta consagração, e agradecer a Ele por esse momento tão maravilhoso. Por favor, nosso irmão cooperador, irmão Newton, vai estar orando, finalizando mestre, e nós vamos estar também já nos preparando para continuarmos. Se Deus assim não voltar e nos buscar, nós vamos continuar meditando na palavra santa do nosso Deus. Aleluias. Por favor, Nilton. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por esse trimestre, né, que trouxe para nós esse grande ensinamento dos profetas menores, né? Nós possamos estar sempre aprendendo a palavra de Deus, que faz tão bem para nossas almas. Vamos orar a Deus. Pai, nesta manhã estamos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma vez, Senhor, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, meu Deus. Senhor, tem nos trazido aqui, Senhor, ao conhecimento da Tua casa, dos Teus filhos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai, que ela possa, Senhor, ficar plantada em nossos corações, ó Pai, que possa produzir frutos agradáveis ao Teu nome, ó Pai. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. E neste momento vai, Senhor, em regresso aos vossos lares, ó Pai.
Leva, Senhor, em segurança, guarda, Senhor, e abençoa, Senhor, para que também à noite possamos estar aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos, ao saírem, nosso irmão Zé Carlos está ali na porta, e nós, para ganharmos tempos, ofereçam a sua oferta ali da escola dominical, a EBD. Quem puder, coopere, nos ajude. Nós vamos estar ajudando a todos nós mesmos, porque vamos estar contribuindo com a obra de Deus, mais precisamente para essa parte do ensino. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Aleluias. Levante a sua mão em sinal de recebimento, como nosso pastor Pereira sempre está aqui nos falando. Erguemos as nossas mãos santas a Deus e vamos ministrar essa bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e todos nós respondemos amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.